Olá! Sabe, no mundo dos negócios de hoje, que está cada vez mais complexo, fica a pergunta como uma organização pode ter certeza de que está no caminho certo. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo no modelo das três linhas. É uma estrutura, sim, fundamental, que ajuda empresas no mundo inteiro a lidar com a incerteza e, claro, a proteger seu valor. Bora lá? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente vive num mundo que muda o tempo todo, super volátil, tudo conectado. E aí não importa o tamanho da empresa, pode ser uma startup pequenininha ou uma multinacional gigante. O grande desafio é justamente esse, como navegar nessa loucura toda para conseguir atingir os objetivos. E a resposta para isso, segundo o Institute of Internal Auditors, o famoso IIA, se resume em duas coisas bem importantes: governança e gerenciamento de riscos. O que isso quer dizer na prática? Basicamente é sobre como a organização é dirigida e como ela consegue se antecipar aos problemas. E claro, para organizar tudo isso, a gente precisa de um modelo, um caminho claro a seguir. E é justamente para trazer essa clareza que o IA foi lá e desenvolveu uma abordagem, e olha, é uma abordagem bem poderosa, viu? Ela foi pensada para alinhar todo mundo dentro de uma organização, remando para a mesma direção, sabe? Com um objetivo comum. É aqui que entra o tal do modelo das três linhas. Ele foi criado exatamente com esse propósito: fortalecer a governança, fortalecer o gerenciamento de riscos e, com isso, permitir que a organização não só alcance suas metas, mas que vá além, que consiga criar e proteger valor de verdade. Ok, então, para a gente entender esse modelo direitinho, a primeira coisa é conhecer quem são os jogadores nesse campo. Existem três papéis principais que são a base de toda a estrutura. Vamos dar uma olhada em quem é quem nesse jogo. Lá no topo da pirâmide, a gente tem o órgão de governança. Para ficar mais fácil, imagine o conselho de administração de uma empresa, por exemplo. A responsabilidade final é toda deles. São eles que supervisionam a organização em nome de todo mundo que tem interesse nela, os stakeholders, sabe? Acionistas, clientes, funcionários. A missão deles é garantir que tudo esteja alinhado com os interesses dessa turma toda. Logo abaixo vem a gestão. É a turma que põe a mão na massa, que faz o trabalho do dia a dia acontecer. O órgão de governança passa a bola para ele, sabe? Delega autoridade, libera os recursos e a gestão vai lá e toma as ações necessárias para atingir os objetivos da empresa. Eles são a linha de frente, literalmente entregando valor. E por último, mas super importante, temos a auditoria interna. A palavra-chave aqui, gente, é independência. Eles precisam ser independentes. A função deles é fornecer uma avaliação totalmente objetiva, um olhar de fora sobre como a governança e o gerenciamento de riscos estão de fato funcionando. E eles se reportam tanto para a gestão quanto para o órgão de governança, o que garante transparência e, principalmente, confiança no processo. Beleza, já conhecemos os jogadores. Agora vamos entender como eles se organizam nas famosas três linhas. E olha, atenção aqui porque tem um ponto que é crucial para entender o que essas linhas significam de verdade hoje em dia. E aqui está o pulo do gato da interpretação moderna desse modelo. Não é para a gente pensar em caixinhas, em departamentos separados que não se falam. Não são silos. A ideia é pensar em diferentes papéis e responsabilidades que, olha só, precisam trabalhar juntos. É uma separação de funções e não necessariamente de estrutura física da empresa. Então vamos detalhar isso aí, começando pela primeira linha, que é onde a ação acontece de verdade, o coração da operação. Essa primeira linha é formada pelas equipes que estão lá na ponta, entregando os produtos e serviços. Mas a responsabilidade deles não para por aí, não. Eles são considerados os donos dos riscos. Ou seja, é dever deles gerenciar esses riscos ali, no calor do momento, no dia a dia da operação. Ok, e para ajudar essa primeira linha a dar conta do recado, entra em cena a segunda linha. A segunda linha funciona como uma espécie de suporte especializado. Pensemos em áreas como compliance, segurança da informação, controle de qualidade, sabe? São essas áreas que trazem o conhecimento técnico, a expertise e também fazem o monitoramento para ajudar a primeira linha a gerenciar os riscos de um jeito ainda mais eficiente. E fechando o trio para garantir aquele olhar imparcial sobre tudo isso, a gente tem a terceira linha. E essa é a casa da auditoria interna. A marca registrada deles, como a gente já falou, é a independência total da gestão. O papel deles é oferecer uma garantia objetiva, um selo de qualidade, digamos assim, para o órgão de governança, mostrando que as coisas estão funcionando como deveriam. E eles estão sempre de olho em como melhorar, buscando a melhoria contínua. Mas olha,
Só definir esses papéis é só o começo da história. O verdadeiro poder desse modelo, a mágica mesmo, acontece em como eles se relacionam, em como eles se alinham, porque nenhum desses papéis funciona bem sozinho, isolado. O sucesso de tudo isso depende exatamente dessas interações. Funciona assim: o órgão de governança delega as tarefas e supervisiona. A gestão, por sua vez, presta contas e reporta o que está acontecendo. E, o mais importante, entre todo mundo tem que rolar comunicação e coordenação o tempo todo. É o único jeito de garantir que está todo mundo na mesma página. Essa analogia é perfeita, né? Ela ilustra essa relação de um jeito brilhante. Pense bem, a gestão está lá, mergulhada na operação do dia a dia. Por isso, o órgão de governança precisa de alguém com uma visão de fora, independente e objetiva. E esse alguém é a auditoria interna. É através deles que o conselho tem certeza de que o trem está nos trilhos. Ok, mas no final das contas, qual é o objetivo de toda essa estrutura? Por que ter todo esse trabalho de definir linhas, papéis? A resposta é bem simples, mas muito poderosa. Tudo isso é sobre criar e proteger valor. O modelo, então, nos dá uma receita bem clara. Quando existe comunicação de verdade, quando existe cooperação genuína e colaboração entre todas as linhas e todos os papéis, o resultado disso tudo é uma coisa chamada alinhamento. E acreditem, alinhamento é a chave de tudo. E esse é o grande final. Quando todos esses papéis trabalham juntos, em harmonia, totalmente alinhados com os objetivos da organização, o que acontece? Eles juntos criam e protegem valor. E é isso que garante que os interesses de todo mundo envolvido, os stakeholders, sejam atendidos, que, no fim, é a razão pela qual a organização existe. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Como será que as organizações por aí podem garantir que suas linhas estão alinhadas de verdade, e não só num desenho bonito no papel? Será que a comunicação e a colaboração realmente acontecem no dia a dia? Parar para pensar em entender essa dinâmica é, sem dúvida, o primeiro grande passo para fortalecer a governança e garantir o sucesso de verdade no longo prazo.